e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, nas últimas semanas, nós estudamos uma parte que fala a respeito do nascimento de Cristo, que estava profetizada no Antigo Testamento. E agora nós vamos começar a estudar o que os evangelistas, os evangelhos, falam a respeito do nascimento de Cristo. Quais são os pontos que nós podemos destacar, pensando naquilo que a Bíblia fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Bem, hoje nós vamos estudar aspectos sobre o nascimento de Jesus que estão narrados no Evangelho de Mateus, Por isso que nós lemos aí o Evangelho de Mateus. Olha só que coisa interessante que nós percebemos aí com relação a aquilo que Mateus, ele deixa registrado, ele deixa revelado para nós. Primeiro, eu li o verso 16, que é o final da genealogia de Jesus a partir de Abraão. Então, se você pegar lá no capítulo 1, verso 1, lê para mim, irmã Linda, por favor. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso, então, o livro da geração, a genealogia de Jesus, e aí ele volta Jesus até Davi, descendente direto da raiz de Davi, mas também ele volta até Abraão, que é o pai das promessas, o patriarca, o primeiro patriarca, aquele que Deus chamou lá em Ur dos Caldeus. Bem, o Evangelho de Mateus, irmãos, ele tem um direcionamento, ele procura atender um público que é o povo judeu, tá? É isso que ele faz. Quando a gente estuda os evangelhos, a gente percebe que quantos evangelhos são, irmãos? Não, quantos evangelhos? Evangelhos. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Esses são os evangelhos. Os evangelhos narram a vida de Jesus, o seu ministério, até o seu sacrifício e ressurreição, tá bom? Bem, cada um desses evangelhos, segundo o que nós estudamos, segundo o que alguns autores vão dizer, é que eles têm públicos distintos. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele fala direcionado ao povo judeu. Então, existem algumas características no Evangelho que existe uma preocupação de Mateus de que o povo de Israel, o povo judeu, entendesse a respeito da história de Cristo. Então ele começa a genealogia dele em quem? Em Davi e Abraão, Abraão é o pai da nação de Israel, tá? Então olha só para você ver como é que ele começa o Evangelho. Quer ver uma outra coisa que é interessante, que nós vamos ver a respeito do nascimento? Lê para mim, irmã Nilda, o verso 22 e 23. Capítulo 1, verso 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Elias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará-o pelo
Muito bem. Olha só, irmão. Olha o cuidado que o escritor tem com relação ao relato a respeito do nascimento de Jesus. Obrigado, Débora. Ele fala assim, ó. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Então quando você vai estudando o Evangelho de Mateus, ele vai usar essa artimanha, esse mesmo formato, para mostrar para o povo judeu, olha, estava escrito lá nos profetas e agora está se cumprindo. Isso não faz muito sentido para o gentio, né, irmãos? Porque o gentio não conhecia as escrituras lá do Antigo Testamento, mas para o povo judeu faz sentido. Porque quando ele diz aqui, ó, o profeta disse isso, o povo judeu ouve e fala, realmente o profeta fala isso, porque eles conheciam as profecias. Se você pensar no Evangelho de Marcos, segundo os estudiosos, ele é direcionado não para o povo judeu, mas para o povo romano, para os irmãos que estavam em Roma. E ele vai apresentar um Jesus que era como um servo. No caso de Mateus, não. Ele vai destacar Jesus como o rei, o Messias, o cumprimento das profecias que falavam a respeito do rei messiânico, Jesus, o Messias. Tanto é que você percebe que ele começa a genealogia falando de quem? Filho de Davi. Porque se ele consegue ligar Jesus a Davi, então ele tem uma descendência real. Ele é descendente de um rei, tá? Se você pensar no Evangelho de Lucas, aí já é outro esquema. O Evangelho de Lucas é um evangelho mais detalhado, ele traz mais informações e ele quer atingir quem? Os gregos ou os gentios. E ele vai apresentar Jesus como aquele que é descendente de um homem. Por quê? Ele vai ligar Jesus até o primeiro homem, Adão. Depois nós vamos ver essa genealogia conforme a gente for estudando aqui, tá bom? E se você for para o Evangelho de João, não, o Evangelho de João ele está escrevendo a igreja, as igrejas cristãs. E ele apresenta Jesus como o próprio Deus. Todos eles, de alguma forma, vão falar dessas partes de Jesus. Mas você percebe que existem essas diferenças. Quando eu leio aqui o Evangelho de Mateus e eu vou pensar no nascimento de Jesus, a preocupação da genealogia é ligar ele ao patriarca Abraão e ligá-lo também a Davi, que é o rei, né? Que foi a quem foi feita a promessa. Muito bem. Ele também vai falar o seguinte, irmãos, no verso 17: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então ele faz uma narrativa aqui e ele expõe 42 gerações para chegar até o nascimento de Jesus, tá bom? Bem, vamos agora pensar na história do nascimento. Versículo 18, acompanha aí, por favor. Capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria de infamar, intentou deixá-la secretamente. Muito bem, irmãos, a gente conhece a história aqui do nascimento de Jesus, e nós já lemos isso aqui, né? Nós já estamos estudando isso há 2 semanas. Olha só que coisa interessante que ele fala aqui, que o nascimento de Jesus foi assim: havia Maria, uma mulher virgem, mas essa mulher estava desposada com um homem chamado José. O que é desposada? Era uma mulher que estava noiva, que estava separada para casar,
Só que dentro da cultura judaica, quando uma mulher era desposada para um homem, era como se já tivesse casada, apesar de ainda não terem se ajuntado, tá? Porque ainda não tinha sido feita a cerimônia do casamento, mas ela já estava prometida para José. É interessante porque o escritor aqui, Mateus, ele fala assim, ó, que ela estava desposada com José antes de se ajuntarem, achou ter concebido pelo Espírito Santo. Antes de se ajuntarem, significa que ela ainda não tinha tido relação íntima com esse homem. Talvez, irmãos, ela nem morava com ele ainda, morava na casa dos pais. As coisas estavam sendo organizadas para o casamento. Hoje em dia, na nossa cultura aqui brasileira, né? O que identificaria uma moça desposada? Uma noiva, uma mulher que está noiva. É interessante porque quando você fica noivo de alguém ou noiva, você usa uma aliança, não usa? Pelo menos no meu tempo usava, né? Só que ela não fica na mão esquerda, fica na mão direita. Não sei por que é assim, mano. Não pesquisei a respeito disso. Mas o que significa é que ela já é uma mulher comprometida, certo? Mas uma moça noiva, irmãos, não deve se deitar com o seu noivo. Não, né? Não deve, não faz sentido, não é casada ainda. Lá na cultura judaica, Maria já era desposada com José. Mas olha só que coisa interessante, irmão. Vamos para Lucas. Lá para Lucas, capítulo 1, versículo 26. Nós já lemos esse texto aqui a semana passada. E vamos ler novamente. Olha lá, ó. Verso 26. Lucas, capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Opa, então peraí, irmãos, vamos pensar agora junto comigo. Lá no Evangelho de Mateus, narra que Maria estava desposada e achou-se ter concebido. Aqui o anjo já faz diferente, né? O escritor fala assim, ele volta um pouco antes. Ele volta antes de José ficar sabendo de qualquer coisa, ele se apresenta para Maria. Maria fala o que para ele? Quando ele fala que ela vai ficar grávida? Que ela não conhecia nenhum homem. Como que eu vou ficar grávida se eu não conheço nenhum homem? Lá no Evangelho de Mateus, Mateus fala assim, olha, ela estava desposada, antes de se ajuntar com José, ela concebeu. Aqui não, Lucas ele é um pouco mais detalhista, mas eu estou pensando em Mateus. Olha só, vamos voltar lá em Mateus. Deixa marcado Lucas que a gente vai passear entre esses dois textos aí.
Lá em Lucas diz que ela ia conceber e ela questiona o anjo. Pô, mas como que eu vou conceber? Eu não conheço nenhum homem. Aqui ele diz, estava desposada, antes de se ajuntarem, achou ter concebido. Verso 19. Lê para mim, Marisa, por favor. Então José, seu marido, sendo justo, ele não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Muito bem. Aqui, irmãos, vamos entender o seguinte. José era um homem comprometido com Maria. Tudo bem? Vocês concordam comigo? Maria, de alguma forma, engravidou. Ele não sabia o que tinha acontecido, irmãos. Ele não sabia. Pensa bem. Apareceu grávida. Não sei quanto tempo passou para o José perceber. A Bíblia não diz. Também a Bíblia não diz como é que José ficou sabendo. Porque eu vou dizer, irmãos, mocinha nova, quando engravida, demora aí uns 4, 5 meses para aparecer a barriga. Não é verdade? A não ser que seja um neném gigante. Mas normalmente demora um pouquinho. Eu não sei se a Maria começou a passar mal. Eu não sei o que aconteceu. A Bíblia não diz. Mas o que eu percebo é o seguinte, irmãos. Que José, de alguma forma, ficou sabendo. José tinha 3 opções, irmãos. 3 opções. Acompanha comigo aqui. A primeira delas, eu até anotei aqui, quer ver? A primeira delas era o quê? Denunciar Maria. Falar, olha, essa moça aqui está comprometida comigo e está grávida. E entregar ela lá para os anciões da cidade. Sabe o que ia acontecer com ela? Ela seria apedrejada. Porque teria cometido adultério. Teria caído no pecado do adultério, seria apedrejada. Lembra da mulher adúltera? Trouxeram lá a mulher adúltera? Então, é por isso. Muito bem. Essa era a primeira opção. A segunda opção, irmãos, ele fugir. Por quê, irmãos? Se ele estava comprometido com uma moça, e essa moça parecia grávida, e ele metia o pé, a culpa no cartório era de quem? Dele. Fez a bagunça, não quis assumir, foi embora. Sumiu. E essa foi a alternativa que ele estava escolhendo. Mas ele tinha uma outra alternativa. Tá grávida, mas eu vou assumir. Faz de conta que é meu. Ele sabia que não era. Mas ele podia assumir, como muitos fazem, né? Sabe que a moça está grávida, mas gosta da moça, assume a moça. Muito bem. Olha o que a Bíblia diz aí, verso 19, né? Então José, seu marido, tá vendo aí, marido, sendo justo, era um homem íntegro, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele ia meter o pé, para a culpa ficar com ele, irmãos. Muito bem. Irmãos, ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Ele não queria infamá-la, não queria denunciar ela para ela ser apedrejada, então ele ia fugir. Mas Deus não permitiu, né? Vamos continuar o texto aí? Vai avisar agora. Primeiro ele ficou sabendo, e ia meter o pé. Pelo menos é o que o texto diz. Né? Que ele ia deixá-la secretamente, tá vendo? Intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, ele estava lá, matutando o assunto. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmão, a Bíblia ela não relata detalhes específicos, mas eu acredito que quando Maria ficou grávida, o anjo apareceu para ela, né, anunciou a gravidez, disse para ela que seria gerada uma criança do Espírito Santo,
O que ela deve ter feito? A Bíblia não diz, tá, irmão? É minha, eu estou aqui montando a história na minha cabeça. Chegou no José e falou: José, vem cá. Rapaz, essa noite o anjo apareceu para mim e falou que eu estou grávida. Que eu ia engravidar de Deus, do Espírito Santo. O José ouviu bem a história. Nunca aconteceu na história isso, né? Ele falou: caramba, o que significa isso? Ele não deve ter entendido, irmãos. Não, José, mas você não entendeu. Vai nascer uma criança, um menino. E ainda o anjo falou para mim colocar o nome de Jesus nele. Porque quando você vai lá em Lucas, ele diz isso. Lá em Lucas capítulo 1, verso 31, né? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Maria já sabia o nome da criança. Ou não? Já sabia. Mas José provavelmente ouviu a história e falou: meu, essa história está meio estranha, mas eu gosto muito de você, Maria. Mas está muito estranho isso daí. E começou a matutar na cabeça. O que ele pensou? Ah, eu vou fugir. E vou jogar a culpa em mim. O anjo aparece para ele e fala assim: olha, o que está concebido é do Espírito Santo. Provavelmente, eu estou falando entre aspas, porque a Bíblia não diz, aquilo confirmou a história de Maria. E quando o anjo falou para ele: não, e o nome da criança, ó, é para colocar o nome de Jesus. Ele falou: pô, é muita coincidência, apareceu um anjo para mim dizendo que ela está concebendo do Espírito Santo e que o nome vai ser Jesus. Ele aceitou, irmãos, porque ele era um homem justo, ele cria no Senhor, ele era um judeu que conhecia as Escrituras. Então o que ele faz? Ele aceita essa situação, porque o anjo fala exatamente daquilo que iria acontecer, que provavelmente bateu com a história de Maria. Por que provavelmente? Porque a Bíblia não relata, tá? Mas eu creio que um casalzinho que está se preparando para casar, se conversam, né? E de alguma forma José ficou sabendo que Maria estava grávida, porque ele ficou sabendo e ia fugir, tá bom? Muito bem, irmãos, mas vamos continuar o texto, porque o sonho confirma, o anjo diz qual vai ser o nome da criança, e José, então, ele faz o quê? Ele toma uma ação, ele aceita Maria, tá? Se você pegar aí, ó, verso 24, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então olha aí, irmãos, a história se confirma, a criança nasce, e José vai lá e coloca o nome de Jesus, tá? Então a gente percebe que a forma como Mateus descreve, ele não entra nos detalhezinhos, mas ele narra aquilo que Lucas vai narrar também, mas de uma forma mais direcionada para o judeu. O que é importante saber aqui, irmãos? Que isso era o cumprimento daquilo que estava escrito lá nos profetas. Lê para mim, irmã linda, novamente aí, o verso 22 e 23. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que ele traduziu Deus. Muito bem, tudo isso para se cumprir, irmãos. Irmãos, a história do nascimento de Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que começa, né, que a gente consegue ligar isso até lá em Adão, e nós vamos ver isso a semana que vem. Mas olha só que interessante, o que eu gosto de destacar com relação a essas festas natalinas? Irmãos, a Bíblia não diz quando Jesus nasceu, provavelmente não foi no mês de dezembro, muito menos no dia 25, tá? Mas o nascimento de Jesus é o cumprimento dos profetas, das profecias.
E eu gosto de destacar isso, irmãos, por quê? Porque tudo que a Escritura profetizou se cumpriu. Ela não erra. Quando nós estudamos há 2 semanas aí as profecias a respeito do nascimento de Jesus, ele acertou até os mínimos detalhes. Uma moça virgem ia nascer em Belém, seria da raiz de Davi, ele nasceu num berço humilde, né? Não teria uma aparência que chamasse atenção. Outra coisa que é interessante, que o Senhor Deus, ele não deixou de anunciar o nascimento. Não aconteceu do nada. Não. Apareceu um anjo para uma mulher que estava desposada, que era uma jovem, virgem, que estava se preparando para o casamento. O anjo aparece para ela para cumprir nela a profecia. O anjo aparece para o seu futuro esposo, José, que era um homem justo, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, e anuncia para ele os detalhes a respeito daquilo que estava acontecendo com aquela moça chamada Maria. Outra coisa que é interessante também perceber, que assim, aquilo que o anjo anunciou a Maria e anunciou a José, se cumpre com o nascimento de Jesus. Então é importantíssimo, irmãos, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus e os detalhes, para que a gente possa fortalecer na vida da gente tudo aquilo que as Escrituras vai nos ensinar a respeito de Jesus, né, do seu motivo de ter vindo, o cumprimento da sua vinda, o seu ministério aqui neste mundo, a sua morte na cruz e ressurreição. Nós não devemos nunca perder o nosso olhar, de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que morreu pelos nossos pecados e que vai voltar, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. A grande questão é, as pessoas muitas vezes estão se preocupando com os enfeites do Natal, com os comes e bebes do Natal, com os presentes natalinos, e esquece de que aquela criança que um dia esteve entre nós, irmãos, vai voltar para levar o seu povo, para transformar aqueles que creem nele. Então, a mensagem do Natal é uma mensagem de esperança, daqueles que aguardam pelo Senhor, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que tem esperança, espera por algo, e a nossa esperança é o retorno do Senhor Jesus, amém? Então a semana que vem, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é mais abrangente, mas ele tem detalhes diferentes do Evangelho de Mateus, tá bom?